Em 2015, encontrar alguém num app de namoro levava, em média, 23 dias da primeira conversa ao primeiro encontro. Em 2024, esse número subiu para 87 dias quando acontece. Mas aqui está o dado que ninguém comenta. O tempo médio diário dentro do app aumentou 340% no mesmo período. Você gasta mais tempo, tem mais matches e menos encontros reais. Algo mudou. E não foi só você que ficou exigente demais ou não sabe conversar. Foi o sistema inteiro, e quase ninguém percebeu quando isso aconteceu. Este vídeo vai mostrar exatamente o que mudou nos apps de namoro, e não estou falando de funcionalidades novas ou de como fazer um perfil melhor. Estou falando de 3 mutações silenciosas que transformaram completamente os incentivos, as regras e o tipo de sofrimento que esses apps produzem. Você vai entender por que os apps pararam de funcionar para encontros reais, como eles viraram sistemas de validação disfarçados de plataforma de conexão, por que você se sente exausto, insuficiente e descartável, mesmo quando ganha no jogo, e o que isso mudou na forma como uma geração inteira aprendeu a se relacionar. No final, você não vai ter uma solução mágica, mas vai ter clareza. E clareza muda suas escolhas. Vamos começar pelo começo, quando tudo parecia diferente. Entre 2012 e 2016, os apps de namoro tinham uma promessa simples e direta: resolver o problema da escassez de oportunidades. O raciocínio era limpo. Você não conhece pessoas suficientes no dia a dia. O app te conecta com centenas de possibilidades. Você escolhe, conversa, encontra. Eficiência aplicada ao amor. E funcionava. Minimamente, mas funcionava. Não porque o algoritmo fosse melhor, mas porque os incentivos ainda estavam alinhados com encontros reais. Os apps ganhavam dinheiro com assinaturas mensais fixas. Não importava quanto tempo você passava lá dentro. Importava que você continuasse pagando, o que só acontecia se o app realmente gerasse encontros. Havia gamificação, sim. O swipe já era viciante. Mas o sistema ainda dependia de um resultado concreto: sair da tela e ir para o mundo real. Por quê? Porque se ninguém encontrasse ninguém, o app morria. Simples assim. As conversas eram mais longas. Não porque as pessoas fossem melhores antes, mas porque o sistema não penalizava a conversa demorada. Você podia levar dias trocando mensagens sem ser empurrado para fora da plataforma, ou punido algoritmicamente. Os perfis eram mais simples: 3 fotos, uma bio curta. Não havia pressão para construir um portfólio performático de lifestyle. E aqui está o ponto. Ninguém achava que o app era o lugar. O app era a ponte. O objetivo era sair dele. Essa foi a primeira fase, e ela durou pouco, porque em algum momento, sutilmente, sem alarde, sem você perceber, os apps perceberam algo. Eles ganhavam mais dinheiro mantendo você dentro do app do que te tirando dele. E tudo começou a mudar. Não foi uma atualização, foi uma reorganização completa de incentivos. E a primeira mutação tinha começado. Agora, para entender essa transformação com mais profundidade, precisamos olhar exatamente o que aconteceu entre 2016 e 2018. A primeira grande transformação aconteceu nesse período, mas você provavelmente não percebeu porque não foi anunciada. Os apps mudaram de modelo de negócio. Antes, ferramenta de assinatura mensal. Objetivo, satisfação do usuário, encontros reais. Depois, plataforma de engajamento contínuo. Objetivo, tempo de uso, retenção, monetização de atenção. O que isso significa na prática? O app parou de querer que você saia dele e começou a introduzir mecânicas de jogo que te prendem lá dentro. Primeira mecânica: Super Like. Parecia inofensivo. Mostre interesse especial por alguém. Mas o que realmente fazia? Criava escassez artificial dentro da abundância. Agora havia hierarquia de atenção. Agora havia match comum e match que importa de verdade. Segunda mecânica: Boost. Pague para ser visto por mais pessoas nos próximos 30 minutos. O que isso fez? Transformou visibilidade em commodity. Agora, estar no app sem pagar significava desaparecer. Terceira mecânica: algoritmo de visibilidade. Aqui está a jogada mais silenciosa. Os apps começaram a esconder você de outras pessoas. Não porque você não era compatível, mas porque você não estava engajado o suficiente. Quanto mais você usava o app, mais o algoritmo te mostrava. Quanto menos você entrava, mais você sumia. E aqui entra a armadilha perfeita. Se você sumia, seus matches caíam. Se seus matches caíam, você voltava mais desesperado. Se você voltava mais desesperado, você gastava mais tempo. E o algoritmo te recompensava com visibilidade temporária. Ciclo de vício perfeito. Mas a mutação mais profunda não foi técnica, foi psicológica. Os apps introduziram métricas visíveis de desempenho. Antes, você não sabia quantas pessoas te deslizaram para a esquerda. Agora você sabe quantos likes você tem esperando, se pagar. Você sabe quantos matches fez. Você sabe quando alguém te deu super like. O que isso criou? Ansiedade de performance.
Seu perfil virou um produto. Seus matches viraram métrica de valor de mercado. E sem você perceber, você parou de pensar: quem eu quero conhecer? E começou a pensar: quantos matches eu consigo? Sou desejável o suficiente? A ferramenta virou plataforma, a conexão virou jogo. E você virou jogador, tentando vencer um sistema que lucra com sua insegurança. Mas essa foi só a primeira mutação. A segunda foi ainda mais profunda. Entre 2018 e 2021, aconteceu algo que quase ninguém nomeou, mas todo mundo sentiu. Os apps deixaram de ser sobre encontrar alguém. Eles viraram sistemas de validação de valor pessoal. E essa transformação não foi acidental, foi econômica. Aqui está o que aconteceu. Os apps perceberam que podiam lucrar infinitamente mais vendendo validação emocional do que vendendo encontros reais. Por quê? Porque encontros reais tiram você do app. Validação emocional não tem você lá para sempre. E validação é infinitamente escalável. Nunca sacia, sempre precisa de mais. Então os apps começaram a reorganizar tudo em torno de um novo objetivo: fazer você sentir que precisa provar seu valor, constantemente. Primeira camada: o perfil como portfólio de lifestyle. Antes, 3 fotos bastavam. Agora, você precisa de 9. E elas precisam contar uma história de sucesso, beleza, aventura, sofisticação. Por quê? Porque agora você não está competindo com 10 pessoas na sua cidade. Você está competindo com perfis profissionalmente curados, com fotos tiradas em viagens caras, com corpos moldados em academias premium. O app virou Instagram. E você virou influencer do próprio valor afetivo. Segunda camada: match como métrica de autoestima. Você abre o app, não tem match novo. Primeira reação: o que há de errado comigo? Você muda a foto, reescreve a bio, paga um boost, consegue 5 matches. Sensação: alívio temporário. Validação: ainda sou desejável. Mas 4 conversas morrem em 2 mensagens. Uma pessoa te dá ghosting. Sensação: colapso. Não sou interessante o suficiente. E o ciclo recomeça. Isso não é namoro, é vício em validação. Terceira camada: algoritmo que pune a indiferença. Quanto mais você se importa, quanto mais você entra, swipa, responde rápido, interage, mais o algoritmo te recompensa. Quanto menos você se importa, mais você some. O sistema pune a autossuficiência emocional. Premia a carência. E aqui está a armadilha final. Você começa a usar o app não para encontrar alguém, mas para se sentir valioso. Um match vira dopamina. Uma conversa longa vira troféu. Um ghosting vira rejeição existencial. E o pior, você nem percebe que mudou. Você acha que ainda está procurando alguém, mas na verdade, você está alimentando um sistema que lucra com sua insegurança. E isso não é culpa sua. É design intencional. Os apps não querem que você encontre alguém e saia. Eles querem que você continue buscando validação eternamente. E qual é a consequência disso? Você deixa de avaliar pessoas como pessoas. Você avalia como fontes de validação. A conversa não importa, importa o match. A conexão real não importa, importa a confirmação de que você ainda consegue. E isso criou uma geração inteira que confunde atenção com interesse e match com conexão. Mas tinha mais uma mutação vindo. E essa foi econômica, literalmente. Entre 2020 e 2024, os apps completaram a transformação final. Eles viraram sistemas de classe social no mercado afetivo. Tinder Gold, Tinder Platinum, Bumble Premium, Hinge Preferred. No começo, esses upgrades eram pequenos bônus, mais likes, ver quem te curtiu, refazer um swipe errado. Hoje, eles são condição básica de competitividade. Por quê? Porque o algoritmo foi redesenhado para punir usuários gratuitos. Se você não paga, você literalmente desaparece. Não é exagero. Estudos independentes mostraram que perfis gratuitos têm, em média, 90% menos visibilidade do que perfis pagos. Tradução: você pode ter o melhor perfil do mundo. Se não pagar, ninguém te vê. E aqui entra a jogada cruel. Quanto mais você usa o app sem pagar, menos o algoritmo te mostra. Por quê? Porque o app precisa criar urgência de conversão. Precisa que você sinta que não está funcionando, para que você pague. Mas a estratificação vai além da visibilidade. Agora existe hierarquia de acesso. Com o Tinder Platinum, você pode enviar mensagem antes do match. Tradução: quem paga, pula a fila. Quem não paga, espera, se for visto. Com o Hinge Preferred, você vê quem te curtiu antes de decidir. Tradução: quem paga, escolhe. Quem não paga, aposta no escuro. E isso criou uma dinâmica brutal. Pay to win no mercado afetivo. Se você pode pagar, você compra visibilidade, acesso, atenção prioritária. Se você não pode, você compete com uma mão atada nas costas. E aqui está o ponto que quase ninguém conecta. Essa estratificação digital espelha a desigualdade econômica geral.
Quem tem dinheiro compra vantagens em todas as esferas da vida: educação, saúde, moradia. Agora, afeto e conexão também viraram mercadorias premium. E isso normalizou algo inédito: a ideia de que você precisa pagar para ser amado. Não diretamente, claro, mas estruturalmente. Pagar para ser visto, pagar para ser priorizado, pagar para ter chance. E a consequência disso? Desigualdade afetiva. Um pequeno grupo, que pode pagar, que tem perfis performáticos, que entende o algoritmo, concentra a maior parte da atenção. O resto? Invisível, descartado, exausto. E o pior, o sistema te convence de que a culpa é sua. Você não está tendo matches? Melhore seu perfil, invista mais, seja mais interessante. Nunca. O sistema foi desenhado para que você fale, a menos que pague. E assim, silenciosamente, uma geração inteira naturalizou a ideia de que até o amor tem paywall. Mas o custo real disso não é econômico, é subjetivo. Aqui está o paradoxo central de tudo isso. Você tem mais opções do que qualquer geração anterior, e menos conexão real do que nunca. 100 matches, 500 perfis vistos por semana, infinitas possibilidades e zero satisfação. Por quê? Porque o sistema foi desenhado para produzir exatamente isso: abundância sem escolha. Funciona assim: quanto mais opções você tem, mais você se torna incapaz de escolher. Psicologia básica. Excesso de escolha gera paralisia decisória. Mas os apps não querem que você escolha. Eles querem que você continue escolhendo eternamente. Porque cada swipe, cada match, cada conversa iniciada gera um pico de dopamina. E dopamina não vem da satisfação, vem da possibilidade de satisfação. Então o app te dá infinitas possibilidades e nenhuma concretização. O resultado? Descartabilidade como norma implícita. Você conversa com alguém, está indo bem, mas sempre há a sensação de que pode haver alguém melhor no próximo swipe. Então você não investe, não se compromete emocionalmente, mantém opções abertas. E a outra pessoa faz exatamente o mesmo, e ninguém escolhe ninguém de verdade. Ghosting não é crueldade individual, é consequência lógica do sistema. Quando há infinitas opções, ninguém é insubstituível, então desaparecer sem explicação vira norma. E o custo disso? Exaustão afetiva coletiva. Você está cansada de conversas que morrem? Cansada de primeiros encontros que não vão a lugar nenhum? Cansado de investir emocionalmente e ser descartado? Mas você continua. Porque o app te convenceu de que o problema é a pessoa errada, não o sistema. Só preciso encontrar alguém que realmente se interesse. Mas o sistema foi desenhado para que ninguém se interesse de verdade. Porque interesse real tira você do app. E o app precisa que você fique. Então ele te dá abundância infinita e conexão zero. E você interpreta isso como falha pessoal. Não sou interessante o suficiente, não sei escolher, não sei conversar. Quando na verdade, o sistema inteiro foi construído para gerar exatamente o que você está sentindo. E isso tem um custo que vai além do app. O custo real dos apps não é o tempo perdido, não são os matches que não deram em nada. O custo real é como eles reorganizaram a forma como você espera ser amado. E isso é irreversível enquanto você não perceber. Primeira mudança: perfeccionismo afetivo como novo padrão. Você swipa centenas de perfis por semana, vê pessoas incrivelmente atraentes, engraçadas, bem-sucedidas, interessantes, e inconscientemente isso vira seu baseline. Agora, uma pessoa real, com defeitos, dias ruins, inseguranças, parece insuficiente. Você não se apaixona mais por alguém que é bom o suficiente. Você espera alguém que supere o algoritmo. E ninguém supera, porque perfis são performances, não pessoas. Segunda mudança: relacionamentos como itens consumíveis. Você foi treinado pelo app a descartar rapidamente. Perfil sem graça? Swipe esquerda. Conversa morna? Ghosting. Primeiro encontro sem química instantânea? Próximo. E essa lógica contaminou a forma como você lida com pessoas reais. Conflito no relacionamento? Deve ter alguém mais compatível lá fora. Momento de tédio? Será que escolhi errado? A ideia de construir algo com alguém imperfeito virou obsoleta, porque o app te ensinou que sempre há próximo perfil. Terceira mudança: perda da capacidade de lidar com imperfeição humana. Relacionamentos reais exigem paciência, comunicação, esforço. Mas o app te treinou para gratificação imediata ou descarte. Então, quando você finalmente conhece alguém fora do app, você traz essa lógica consigo. Expectativa de química instantânea, expectativa de compatibilidade perfeita, expectativa de nunca sentir dúvida. E quando a realidade não entrega isso, porque nenhum relacionamento real entrega isso no começo, você interpreta como sinal de erro e desiste. Quarta mudança: autoestima baseada em validação externa algoritmicamente mediada.
Você passou anos medindo seu valor por matches, curtidas, atenção digital. E agora, sua autoestima depende de confirmação externa constante. Se alguém não te responde rápido, você se sente rejeitado. Se alguém não demonstra interesse do jeito que o app te treinou a esperar, você se sente insuficiente. Você perdeu a capacidade de se sentir valioso sem validação externa. E isso não é fraqueza. É condicionamento psicológico de anos de uso. O custo final? Uma geração inteira que aprendeu a se relacionar através de um sistema que lucra com solidão. E isso está moldando não só como você namora, está moldando quem você se torna. Então, o que fazer? Não vou te dar solução fácil, porque não existe, mas vou te dar algo melhor: clareza. E clareza muda suas escolhas. Primeiro, você não precisa abandonar os apps, nem precisa abraçá-los completamente, mas precisa usar conscientemente. E isso significa responder a 3 perguntas com honestidade brutal. Primeira, você está usando o app ou sendo usado por ele? Se você abre o app sem intenção clara, só porque está entediado, ansioso ou carente de validação, você está sendo usado. O app virou muleta emocional. E muletas emocionais geram dependência, não conexão. Segunda, você busca conexão ou validação? Conexão. Encontrar alguém que você realmente quer conhecer. Validação. Acumular matches para se sentir desejável. Se você comemora match, mas não inicia conversa real, você está buscando validação. E validação nunca sacia, sempre precisa de mais. Terceira, suas expectativas são suas ou do algoritmo? Você realmente precisa de química instantânea? Você realmente precisa de perfil perfeito? Ou você foi treinado a esperar isso porque o app lucra com sua insatisfação crônica? Segundo, reconheça o custo de permanecer. Usar apps tem custo. Custo de tempo, atenção, autoestima, capacidade de conexão real. Você pode pagar esse custo conscientemente, sabendo que está trocando algo real por conveniência. Mas não se engane achando que é de graça. Terceiro, alternativas reais existem, mas exigem esforço. Conhecer pessoas no mundo real exige mais tempo, mais risco, mais habilidade social. Mas também gera conexões que o algoritmo nunca vai mediar. Não estou romantizando. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que você tem escolha. E escolha consciente é agência. Você pode jogar o jogo sabendo as regras, ou pode recusar o jogo e construir outro caminho. Mas o que você não pode mais fazer é jogar achando que as regras são justas, porque não são. E agora você sabe disso. Os apps de namoro não falharam. Eles cumpriram exatamente o propósito para o qual foram redesenhados: manter você dentro deles, insatisfeito o suficiente para continuar tentando, validado o suficiente para não desistir completamente. Eles não querem que você encontre alguém. Eles querem que você continue procurando para sempre. E a tragédia não é que eles façam isso. A tragédia é que nós normalizamos. Normalizamos ser descartáveis. Normalizamos competir por atenção como se fosse mercado de ações. Normalizamos pagar para ser vistos. Normalizamos medir nosso valor em matches. E enquanto achamos que o problema é não saber escolher ou não saber conversar, o sistema continua lucrando. Mas você não precisa mais jogar no escuro. Você entendeu as regras. Agora você escolhe: jogar conscientemente, recusar o jogo ou criar novas regras. Só não dá mais para fingir que não sabe o que está acontecendo, porque agora você sabe, e saber muda tudo. Se este vídeo clareou algo que você sentia, mas não conseguia nomear, você acabou de encontrar um lugar onde clareza importa mais do que conforto. Bem-vindo!